Olá, nós somos os irmãos Samanta e Conrado, da Paisagismo Comestível. Trabalhamos no Rio de Janeiro a maior parte do tempo, com hortas urbanas. Boa tarde, eu sou o Conrado. Acho que nós somos pessoas muito privilegiadas porque tivemos o prazer de crescer ao meio Mata Atlântica, essa mistura de selva com mar, né? E a gente sempre foi influenciado pelo nosso avô, que foi uma pessoa que sempre teve muito amor pelas plantas, inclusive tinha uma horta na casa dele. Foi onde começou um pouco da nossa história, né? Nossa mãe era aeromoça, então ao mesmo tempo a gente tinha um contato com o mundo, mas um avô que tinha uma casa que cheirava própolis. A gente escutava nosso avô nos anos 80 falando do suco verde, que ele chamava de detergente do sangue. E assim então começamos o nosso contato com mais um contato com as plantas, e hoje a gente trabalha tentando trazer essa ação que pra gente passa muito por um viés político, de lembrar e ajudar as pessoas a saberem que elas podem cultivar seu próprio alimento em casa. E esse é o nosso grande propósito, né? Mostrar que a gente pode mudar pelo menor. Pequenas ações, a gente acredita que pequenas ações têm sim muito poder e podem, assim como uma colônia que é formada de pequenas bactérias, nós estamos aqui para formar uma grande colônia de hortas caseiras, quem sabe. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. A vida urbana, estamos totalmente desconectados dessa possibilidade de cultivar o alimento, e com isso a gente fica à mercê, fica ligado a essa questão do alimento industrializado. A gente vive numa cidade com um clima, uma possibilidade de cultivo muito grande, onde não temos mudanças climáticas muito grandes, mas nem por isso a gente produz nosso alimento. A gente ainda precisa ir no supermercado ou na feira comprar qualquer coisa que seja. Então, a ideia de horta urbana é trazer, né, novamente essa interpretação para dentro da cidade, que acontece em várias cidades do mundo de maneiras diferentes, né? Conrado viu em Barcelona quando viajou. A gente tem algumas experiências ao redor do mundo, né? De ver como que funcionam essas hortas, e em Barcelona eu visitei uma que ela era especificamente para ajudar esse pessoal de uma clínica psiquiátrica nessa recuperação desses pacientes. Então, no momento livre deles, eles iam para a horta trabalhar com a terra, trabalhar com as plantas, tendo esse momento como um momento de terapia e recuperação. Em Nova York hoje, me parece, o número, não sei se é exato, mas são mais ou menos 900 hortas em Manhattan, urbanas. Temos também, vimos na Sardenha, um projeto muito bacana chamado Horto Comunitário, onde eles ofereceram um espaço de terra. Paris, muitos tetos verdes sendo colocados na cidade. Los Angeles tem um projeto incrível que uma pessoa que não tinha terra se cotizou com os moradores para que todos permitissem que ele plantasse em seus jardins e suas gramas, e com isso depois dividiu a produção. Japão, na Inglaterra, isso é feito socialmente com um programa muito antigo chamado Allotments, onde eles cedem, principalmente para as pessoas que não têm espaço em casa, eles cedem uma área urbana e cada um tem o seu canteiro. São atitudes que criam um bem-estar e uma possibilidade de integração social, onde você aprende a conversar com o seu vizinho, a trocar sementes, a trocar produtos, a entender que uma cidade ela só é sã quando todo mundo pode dividir um pouco daquilo que traz. E é com essa energia, com essa ideia que a gente procura fazer nosso trabalho. Claro. E eu acho importante também, as pessoas sempre se preocupam, né? Mas eu não vou conseguir produzir para dar conta da minha necessidade, né? Eu acho que o primeiro passo é você fazer o que você pode, que você coma um dia de uma rúcula, de uma salada, uma coisa, já é uma mudança. É, de uma certa forma, até uma revolução, um método, uma maneira de você fazer o seu barulho, né, digamos assim.
E eu acho que esse é um dos valores reais dessa coisa. E voltando ao assunto que a Samantha falou, da grama, né? É um projeto muito interessante, porque a grama é uma coisa que você tem que molhar, você tem que cuidar, te dá um trabalho enorme. E sim, ela é confortável, te dá aquele retorno ali de você ter aquele, né, aquele lugar que você pode sentar e tal, mas esse projeto é incrível porque ele justamente pega essa área que já é utilizada de uma forma que não te dá muita coisa em troca, para começar a te dar alimentos. Eu acho que, na verdade, a gente não está querendo inventar a roda, a gente só está querendo voltar aonde tudo começou. Hoje aqui no Rio nós trabalhamos, fizemos projetos em escolas, fizemos alguns prédios comerciais no centro do Rio, na Laje, restaurantes e, claro, casas particulares. E em todos eles, um aspecto muito importante e muito bonito que a gente achou é ver como que o alimento e o resgate desse conhecer, a gente está falando de afeto. Toda pessoa tem uma história, toda pessoa de uma geração acima da nossa tem uma história para contar. Quando a comida ainda era uma coisa muito mais presente enquanto viva dentro do nosso cotidiano. No Rio de Janeiro, muitas casas que vamos trabalhar, construídas nos anos 60 até nos 70, a gente encontra muitas hortas, né, que estão desativadas e que a gente entra para trabalhar. Então, muito interessante ver como era uma coisa que fazia parte do cotidiano. As pessoas, quando construíam suas casas, tinham a preocupação de fazer uma horta ali, né? Outra coisa aqui, condomínio. A gente vê muitas pessoas, poxa, eu queria ter no meu condomínio uma horta para dividir, porque realmente é um espaço que faz com que a gente possa encontrar, conversar, escutar essas histórias. Essas histórias são muito bonitas. Tem um caso que eu adoro, uma senhora que a gente foi dar folhas de mostarda para ela, que fazia parte da vida dela, e hoje em dia é uma coisa, por exemplo, uma folha simplésima de crescer, de cultivar, e que não se encontra mais, porque essa questão da indústria, ela também impõe nas pessoas e na cidade uma dieta controlada por eles, né? Então hoje a gente tem muito menos opções, muito menos conhecimento. Então essa senhora, quando a gente apareceu lá com a mostarda que a gente trouxe, e como tinha dado tanta mostarda, tanta folha de mostarda, a gente levou um buquê grande para ela, ela começou a chorar de emoção, porque trazia a ela a memória da infância dela, quando ela comia aquela folha de mostarda, e que ela não encontra mais em lugar nenhum. Você não, né? Hoje o movimento vem crescendo no mundo inteiro, no Rio de Janeiro também. Essa cultura, ela traz também essa importância do pequeno agricultor. É quem produz a nossa comida. Uma cidade ela é saudável quando o seu alimento é produzido num diâmetro não muito amplo, né? A sua comida não precisa vir de horas e horas dentro de um caminhão. Que inclusive é onde gera a maior perda, né? Onde os alimentos acabam apodrecendo pela dificuldade da logística, né? Da entrega, e geralmente são coisas que têm a vida útil mesmo muito curta, né? Você colhe uma rúcula, como a gente vê, e no mesmo dia ela já está uma perda muito grande, ficando murcha. Então, inclusive tem projetos no mundo, né? Na Holanda, no norte da Holanda, como o Plant Lab, que eles têm esse projeto onde eles cultivam indoor, com luzes, tudo controlado, ou seja, não tem ataque de pragas, não tem esse tipo de problema externo, né? Então eles, só no norte da Holanda, calculam que eles teriam condições de produzir alimento para o mundo inteiro. Com essa tecnologia. O que vem para ir contra esse saber infeliz, né? Do qual a gente acredita que essa cultura, essa monocultura, esse agronegócio vem para acabar com a fome do mundo, que infelizmente vemos que não se deu. A única coisa que essa visão de agricultura faz é acabar com o solo, acabar com a mata, e a maioria da soja produzida, por exemplo, é para alimentar o gado, né? Ela não é para alimentar o homem. Nós não somos
não somos contra nada, não somos contra carne, não estamos aqui para falar disso. A gente está aqui para falar do empoderamento das pessoas, e principalmente nas cidades, de cultivarem seu próprio alimento. Então, por exemplo, aqui em casa, eu tenho na minha varanda tomate. Esse tomate, que na verdade é uma espécie de uma semente crioula. Sementes crioulas são as sementes que são trocadas, que não passam pela indústria, que é de novo, uma importância enorme em manter essas trocas, essas sementes, porque elas trazem independência, autonomia e possibilidades. Aqui a gente tem esse tomate, temos uma alface, temos uma couve, que na verdade durante um período ela inclusive também foi conhecida como couve portuguesa, porém hoje em dia é difícil de achar aqui no Brasil, mas está voltando bem. Essa é a serralha, ou essa é uma rúcula? Rúcula. Cebolinha, alface. E eu acho que uma coisa que a gente esqueceu de dizer também sobre essa questão das hortas, né? É o resgate dessas sementes, dessas culturas que no mercado não tem, porque não são tão comerciais. Inclusive porque tem muita coisa que acaba entrando em extinção, né? Porque como não é muito utilizado, a cenoura é um bom exemplo. A cenoura laranja foi uma cenoura que foi feita em homenagem à rainha da Holanda, por isso que ela é laranja, mas existem cenouras de diversas cores. Existe cenoura vermelha, existe cenoura branca, existe cenoura amarela, roxa. E esse resgate dessas coisas da mostarda, do almeirão, das punks também, inclusive. Que está voltando muito, plantas alimentícias não convencionais, que tem o R+. Aqui tem camomila, com essa flor linda que abriu, especialmente para essa filmagem. Temos uma lagarta incrível aqui, que aproveito para falar desse assunto. Numa horta orgânica, independente de onde você esteja cultivando, seja em casa, seja no seu apartamento, é muito importante e faz parte do processo saber que vai ter um bichinho, vai ter um animalzinho e é legal dividir. Então, existe mais ou menos um número que eles consideram de 20% da sua produção, você destina aos bichos ou pragas, ou o nome que você queira dar. Se você tem uma horta e você começa a ver um número maior do que 20%, se você não consegue colher para você, por exemplo, então você começa a tomar providências, sempre orgânicas, que são muitas, para que você não tenha uma perda da sua produção. Essas organicamente hoje, de cabeça eu já posso lembrar, existe um óleo de nim, que é um spray que você pode colocar para impedir o ataque de algumas ervas. Outra coisa uma característica muito importante, na horta orgânica não existe erva daninha. Todas as plantas, elas estão ali ou para alimentar o solo, ou para te mostrar que o solo é deficiente de algum nutriente. Então, tudo tem um porquê, né? Na verdade, essa cultura vem muito da indústria também, que já quer vender para você um pesticida, para acabar com aquela planta, sendo que hoje, ainda bem, estamos vivendo o retorno da permacultura, de todas essas ações fundamentais para a saúde das pessoas. Então, além disso... olha essa que legal. Isso é o jambu. Do Pará, essa é a flor originalmente, do jambu. Bem tradicional lá. Que é linda. E essa daqui é arnica. Então, um jardim em casa pode ser, além de comestível, medicinal. A gente começa a fazer muitas possibilidades. Por exemplo, você pode colocar um pouco de alecrim na sua limonada e fica uma delícia. Você pode colocar lavanda na sua limonada, você pode fazer chá de alecrim, que é um anti-inflamatório muito bom, e tudo isso do seu próprio jardim.
E o incrível é que, olha, não precisa de tanto espaço. Você precisa de um pote, de repente. Esse manjericãozinho aqui, você faz uma pasta com um tomatezinho, você pega umas folhezinhas e já fica lindo, incrível, chique. O mais fresco possível, né? Dentro de... Então, vamos pensar agora o que a gente pode falar sobre como cultivar em casa. Eu vou usar o programa da Bela Gil, que a gente teve a oportunidade de fazer a horta lá como exemplo. A primeira temporada a gente pôde trabalhar na área externa, onde, como eu falei, era uma casa que tinha alguns canteiros da época da construção, refizemos esse canteiro, é uma situação, um cenário. Outras temporadas fizemos uma horta dentro da casa, na janela. Construímos estruturas de madeira, aonde dentro da própria janela, pegando a luz solar, porque isso é uma coisa muito importante, havia manjericão, todos os temperos crescem muito bem nas janelas, em casa, é uma boa espécie, é uma boa coisa para começar, né? Sim, e de volta ao frescor, né? Você ter uma mini horta na sua cozinha é incrível, justamente porque você pega, colhe e come. E aí volta aquela questão, não tem logística, não tem esse caminho, esse caminhão que vai trazer, você simplesmente pega e bota no seu prato. Foi por isso que a gente escolheu esse nome, paisagismo comestível, tentar trazer a noção de que todas as plantas que a gente acaba tendo, comprando, e todas com suas funções e valores, mas eu acho muito bom a gente poder ter em casa a possibilidade de todas as plantas que crescem você usar para comer, dá uma economia. E, muito importante, dar também às pessoas essa reconexão com esse processo que a gente vem esquecendo, principalmente as crianças. Então, é muito legal a gente poder ver crianças entenderem que existe uma semente, que existe o momento em que ela brota, que existe o crescimento e da onde vem a comida dela. Porque num passeio que a gente fez com uma escola, fizemos uma brincadeira, essa flor é de quê? Não se sabia nem que um tomate vem de uma flor, que uma berinjela vem de uma flor, o pepino vem de flor e tal. E as crianças ficam fascinadas, é muito bonito de ver quando elas reconectam com esse conhecimento, né? Como fazer uma horta em casa? Sol. 5 horas por dia, no mínimo? Não, a gente já teve hortas com 2, 3 horas de sol. Sim. Eu puxo mais, Conrado menos, por isso que é bom trabalhar em dupla. Na média, né? Mas eu diria que 2 a 3 horas de sol você já consegue plantar objetos, né? Você pode plantar, você pode começar com microsaladas. Microsaladas é quando você pega a semente e você coloca numa terra e mais ou menos, vamos para a rúcula, em mais ou menos 7 dias você tem ela pequenininha e você já pode comer quando tem as 2 primeiras folhinhas. Você já pode pegar uma tesourinha, cortar aquilo e colocar em cima de uma pasta, em cima de o que quer que seja que você come. Ele é potencializado no sabor e nos nutrientes. Uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar, em casca de ovo, em xícara, em qualquer lugar que você quiser. Nós não gostamos muito da questão da garrafa PET ou do plástico, porque existe um componente químico chamado BPA que solta a partir de 40 graus. É um componente tóxico, então a gente evita no Rio de Janeiro, onde muitas vezes passamos dos 40 graus. Portanto, mas a gente usa, às vezes, até uma lata, se precisar. Caixote de feira, se você der uma forrada com um bindim, que é como se fosse um feltro, talvez bota um plástico embaixo. Exatamente, caixote de feira. Aqui eu tenho um exemplo, olha. Esse caixote, a gente pegou, forramos. Você pode botar um plástico por baixo dele para impedir que muita água escorra e você coloca um bindim e a terra dentro para cultivar. Existem muitas produções feitas dessa maneira e você pode ter resultados muito bacanas.
Aqui você poderia, por exemplo, plantar alface, rúcula, você pode ter um pé de tomate, você pode berinjela, tudo, até cenoura. Essa é uma profundidade onde você pode ter beterraba. Então, aqui seria, por exemplo, uma boa opção para você ter em casa, fácil. Se você for usar o caixote como aquele, de novo, protegendo com o bindim, evita um pouco essa questão da contaminação pelo BPA. Também é uma coisa que você pode ter bastante facilmente para cultivar dentro da sua casa. Se você tiver a oportunidade de pegar madeira e construir, nós fizemos como é que chama isso? Um canteiro, um cachepô. Fizemos aquele ali também, que eu gosto, porque eu gosto dessa altura, para você poder manusear, você trabalhar, ele é uma boa altura. E aí, depois disso, nós trabalhamos muito com uma equipe que faz um produto muito interessante da NuCity, que eles produzem nucity.com.br. Eles mandam, você compra e vem pelo correio, são canteiros que você monta. E eles também têm um que você instala na parede. É como se fosse aquele ali que tem pendurado, que ele é feito de feltro de uma outra empresa. Aquele saco, aquela bolsa pendurada, né? Que é bem parecido com outro produto, mas, enfim, não é o ideal, né? Porque é um espaço muito fechado, muito pequeno, que acaba esquentando. Dá para você produzir algumas coisas, mas não é... Eu acho que é legal a gente aproveitar a oportunidade e mostrar para as pessoas também que, além das verduras, das hortaliças, elas têm possibilidade de ter árvores frutíferas em vasos dentro de casa. Aqui a gente tem 2 pitangueiras, uma jabuticabeira, e tinha um limoeiro que a gente deu de presente, que está incrível. Ele está com várias flores e vários limõezinhos. Boa. Só uma outra coisa, botou uma árvore num lugar, não deu fruto, experimenta outro lugar, troca ela. A árvore, as plantas têm essa energia e a gente precisa entender, elas mostram pra gente que, apesar, uma prática, aliás, 2 práticas meditativas do cultivo. Uma é de entender, nós não temos o controle sobre tudo, portanto você pode no seu projeto arquitetônico achar que ali é a melhor parte do mundo para sua árvore e de repente não ser. Então esteja atento, possibilidades existem e a planta mostra para você o resultado bem rápido. Esse limoeiro nós tivemos que trocar de lugar e de uma semana para outra ele floriu inteiro. Foi muito bonito de ver. Engraçado, as plantas gostam de estresse às vezes, né? Às vezes, te respondem. Outra coisa é o momento meditativo do cuidar da horta. Então, voltando aí, o que precisa fazer para ter uma horta? Você precisa de um lugar para colocar, você precisa encontrar um solo bom. Muitas vezes a gente não sabe, que se você mora numa casa, nós sempre construímos hortas acima do solo para que a gente tenha controle da qualidade do mesmo. Então, o solo, às vezes, ele pode estar contaminado, a gente não sabe o que tinha ali antes. Às vezes, tem muito material de obra que é largado e que tem tinta. Então, eu sempre prefiro, se possível, arruma uma terra boa. Existem alguns substratos orgânicos, não muitos, mas tem. A marca Biomix produz um que a gente gosta muito. E também, localmente, você encontra pessoas que fazem compostagem. Procura se informar, essas pessoas produzem, se você conseguir um composto bom, usa isso na sua horta. Montou, colocou o solo, colocou o bindim, bota uma argilazinha ou uma brita, alguma coisa para que você não tenha um solo compactado e você tenha um espaço de drenagem. Coloca a sua terra boa dentro e planta. Vamos molhar, muito importante. Esse é o outro momento meditativo.
Ah, mas quanto tempo a gente molha? Eu gosto muito de usar uma técnica que eu conto até 10 molhando o espaço. Molhando, lógico que se você tiver um potinho pequenininho, contar até 10 vai provavelmente afogar a planta. Mas o importante é você se dar esse tempo de molhar, de regar, de cuidar o seu jardim. Não precisa ser muito tempo, né? Se você for contar até 10, digamos que você tenha 2, 3 vasos, conte até 30, conte até 40, não é tanto tempo assim, mas é um tempo que você vê o resultado na hora, a horta ela te dá esse presente de volta. E aí, de 15 em 15 dias, o ideal é você... o que alimenta a gente também precisa alimentar. Então, o ideal é você fertilizar a sua horta. Com adubos orgânicos, né? Pode ser humus de minhoca, tem empresas que vendem adubos certificados também, porque você nutrindo a sua terra, a terra vai estar nutrindo os seus vegetais, as suas plantas, e é um ciclo, né? Que você tem que estar sempre renovando. Existe também casca de rotação ovo. De cultura também é importante. Mas a gente está falando de lugares muito grandes. Casca de ovo, tem uma receita que você guarda o seu pó de café, bate com casca de ovo e casca de banana e coloca isso na sua terra. O que quer que seja, é muito bom trocar. 15 dias é legal dar uma comida para sua horta. Isso é importante você ver. E quanto mais forte a sua planta está, quanto mais alimentada, molhada, tudo direitinho, menos praga ela tem. As plantas elas possuem um mecanismo de comunicação, onde elas, às vezes, uma mais fraquinha, em algumas hortas, por exemplo, se você vê um pé de couve cheio de bicho, cheio de pulgão, a gente deixa ele ali. A gente usa ele meio de boi de piranha. E os outros, eles se fortalecem. Esse pé de couve que é atingido pelo pulgão, pela praga, ele emite gases que comunicam para os outros pés que ele está sendo atacado e esses outros se fortalecem. Existem vários experimentos. Existe um filme que foi feito muito bom chamado A Vida Secreta das Plantas e seria muito bom assim, que as pessoas aproveitassem da horta para talvez despertar para esse mundo que a gente não vê, mas que ele existe, né? E ele tá lá. E eu acho que é legal a gente ressaltar também que uma horta, às vezes, todo mundo acha que uma horta vai me dar alimentos. Às vezes ela dá muito mais. A gente tem diversos casos, como eu falei, dessa clínica psiquiátrica. A gente tem um projeto de fazer no Instituto Ronald McDonald para as crianças de câncer. Tem um outro projeto para a recuperação de dependentes químicos. Então é uma coisa que a gente viu em São Paulo também, que na hora do intervalo do trabalho, né, da carga horária, as pessoas passam de 10 a 15 minutos na horta e isso serve como um relaxamento, Então não é só, além dessa dádiva de ter o alimento, você ter também essas outras aplicações, né, da horta como uma coisa social, como uma coisa que de repente recupera as pessoas, que abre um caminho e inclusive já foi comprovado por pesquisas que quando você mexe na terra, o contato com as bactérias ali realmente te dão uma sensação de bem-estar, né? Então, plante sua horta. O blog. Plante sua comida. A gente está montando uma plataforma chamada chovendonahorta.com, onde vamos dar dicas, se você mandar fotos, a gente te ajuda a montar a sua horta. E o mais importante é isso, é lembrar que a gente tem o poder de plantar nossa própria comida.